Boas, companheiros. Tópico para hoje. O que é que eu acho da Suzuki V-Strom 1050 XT para um uso diário? Se a moto é versátil a esse ponto ou não, os prós e os contras dessa utilização diária, e se eu estarei a gostar ou não, não é, do seu uso diário comparativamente também, não é? Porque essa comparação eu nunca poderei deixar de fazer relativamente à última moto que tive, que foi a NC. Meus amigos, quem olha para esta moto logo assim à partida, dirá que devido ao seu volume, quando digo volume é o seu tamanho, e quanto ao seu peso, poderá logo assim à partida afastar alguns candidatos que possam ponderar comprar uma moto de gama média, média alta ou até alta, não é? Será um dos fatores de decisão, poderá ser essa, não é? O tamanho, o volume, o peso, porque isto, para andar com uma moto destas no dia a dia, no meio do trânsito e tudo mais, convém ser coisas, como eu lhe posso dizer, maneirinhas, ágeis, relativamente fáceis de manobrar, uma moto que dê, quando a gente quer, de passar entre carros, não é? As ditas passar no meio dos carros, nas ditas filas, não é? De vez em quando, naqueles dias que uma pessoa possa estar com um bocadinho mais de pressa, também ter uma moto que seja prática nesse sentido poderá ajudar. E de início também o que me fez acautelar também um bocadinho mais na decisão na escolha da moto que eu poderia comprar, também tomei em conta esses fatores, como é óbvio. Como uma grande maioria das pessoas que seguem o canal já mencionei várias vezes, que gosto de utilizar a moto num contexto não só de passeio e de fim de semana, mas sim também num contexto de uso diário, porque eu gosto de usar a moto no dia a dia, porque de vez em quando também não poderei fazer durante o fim de semana, e qualquer tempinho que eu possa dispor para andar de moto eu tento aproveitar ao máximo. E trazer a moto para o trabalho é aproveitar exatamente esse pouco tempo que eu tenho para andar de moto, ou que vou tendo para andar de moto. E a verdade é que esta moto surpreendeu-me exatamente por isso, por esses fatores que eu pensava que seria algo negativo na moto, acabou, a meu ver, ou pelo menos para mim, de se tornar algo positivo, porque a moto
apesar, eu vou-lhe dizer, do arcabouço que tem, é uma moto muito ágil, bastante esguia, tem uma altura ao solo para a moto que é relativamente baixa, 160 mm ao solo. Uma pessoa com uma estatura média chegará relativamente bem ao chão. O peso em condução, muito sinceramente eu não sinto, porque é uma moto muito ágil, muito fácil de manobrar, como eu já disse. E eu faço aqui uma condução muito semelhante à que fazia com a NC, ok? Sinceramente estou a sentir aqui alguma falta do Metin, da NC, e ainda não coloquei as malas laterais, só tenho neste momento top case. Quando eu andava habituado a andar com tudo e mais alguma coisa, agora tenho que me limitar ao básico. É assim, uma pessoa vai ter que se adaptar, e é isso que eu estou a fazer. Ganha numas coisas, perde noutras e vice-versa, como é óbvio. Outra coisa, como também vocês poderão imaginar, é os consumos aqui da moto no meio do trânsito, não é? Eu, na pior das situações, na NC poderia fazer um 4.3. Aqui neste momento, desde que atestei o depósito, que já vai fazer sensivelmente uma semana, estou a fazer uma média 5.3, praticamente só andar em cidade. O que também para este tipo de moto não será muito grave. Uma coisa que esta moto para o para-arranca para andar na cidade é fantástica, que a NC não tinha e que a mim me dá um jeitaço estupendo, é ela própria, faz o ponto de embreagem sozinha, eu nem preciso de fazer aceleração. Aqueles arranques ligeiros, vamos lhe chamar assim, de andar quase metro a metro, eu não me preocupo com isso, basta largar um bocadinho a embreagem que ela, eu não me preocupo com isso, ela faz o trabalho sozinha. O que me ajuda a poupar aqui um bocadinho aos pulsos, como é óbvio. Facilita bastante aqui no meio do trânsito, que a NC não tinha. Outra situação que esta moto tem uma grande vantagem em relação à NC, é a embreagem deslizante. Eu em tempos fiz aí um vídeo, principalmente quem anda muito em estradas nacionais, para evitar fazer reduções de caixa dentro das próprias curvas. Se tiver que reduzir ou deitar, ou pôr uma mudança abaixo ou uma acima, teria sempre que ser antes de iniciar a curva ou depois de passar a curva. O porquê? Porque a fazer essa transição, se for uma transição muito rápida, pode dar origem ali a um pequeno bloqueio da roda traseira, ok? Nessas passagens rápidas. Numa embreagem convencional isso poderá acontecer. A grande vantagem destas ditas novas embreagens deslizantes, vocês não precisam de se preocupar com isso, ok? Vocês metem a velocidade que quiserem, a velocidade que quiserem, e não existe esse stress ou esse receio
da roda traseira, vamos chamar a roda motriz, bloquear alguma fração de segundo e vocês terem ali um dissabor de ter algum derrape, alguma derrapagem que vos poderá fazer cair ou não, ok? Essa também é uma grande vantagem que eu sinto nesta moto. Uma desvantagem, como eu já disse, é os consumos. E outra desvantagem de andar aqui no trânsito, que também já me começa, que eu já me vou habituando, porque não vinha habituado, é a quentura aqui deste motor. Aqui principalmente do lado direito, já falei nisto noutros vídeos, e aqui andar aqui no para-arranca começa-se a sentir aqui o calorzinho. Eu já andei a ver aí, também existem acessórios, tipo umas pequenas blindagens para colocar aqui aftermarket, para ajudar a minimizar esse calor que emana aqui do motor. Segundo aquilo que eu... É assim, ainda não estive a ler nada sobre isto, mas por aquilo que eu olho para a moto, a mim fazia-me sempre um bocado de espécie, porque é que só saía tipo um escape do motor, e de facto não sai só um escape, porque ele é bicilíndrico, não é? Tem que sair 2 escapes, um de cada cilindro, mas da parte da frente da moto só sai um, e eu andei à procura de onde é que saía o outro, não é? Eu também não percebo nada disto, e fazia um bocado de espécie de onde é que saía, se ele é bicilíndrico, onde é que estava o outro escape. Porque eles depois reúnem-se, os 2 escapes, num só, para sair aqui lateralmente, não é? Então eu andei aqui à procura do outro, e onde é que ele sai? Exatamente logo aqui debaixo, mais ou menos debaixo do banco. Ou seja, existe ali uma concentração de calor aqui debaixo do banco, exatamente, já para não falar que o motor anda ali debaixo, como é óbvio, e depois ainda tem a saída do escape também aqui debaixo. Estes 2 fatores combinados, aumenta aqui ao calor que emana, principalmente aqui do lado direito, na minha perna direita. É o que é. Tenho que me aguentar, e já me tenho habituado um bocadinho a esta situação. Vamos ver no verão se isto irá piorar muito mais ou não. De resto, é aquilo que eu vos digo, amigos. A moto é muito fácil de conduzir, é mais, como é que eu ia dizer, aquele impacto à vista de parecer uma moto grande e pesada, mas depois vocês em cima dela, a moto é muito, vou-lhe chamar, maneirinha de se conduzir, muito fácil de conduzir. Primeiro porque tem aqui muitas ajudas à condução mesmo, que vos facilita de que maneira a vossa vida aqui no meio do trânsito. É uma moto que é muito fácil é mesmo muito fácil de conduzir esta moto. Eu posso me arriscar a dizer que em determinadas situações até é mais fácil de conduzir que a NC que eu tive. Não estou a dizer que é mais fácil de conduzir que a nova NC, atenção. Estou a dizer que a que eu tive, que era o modelo 2020, ok? Ainda é o modelo anterior.
Pá, e esta moto, até ver, todos os dias me tem surpreendido, muito surpreendido pela positiva, e até à data, pá, nada arrependido. Tenho aqui pequenos apontamentos que podiam ser minimizados pela própria Suzuki, pá, mas a moto como ela está, pá, acho que está brutal mesmo. E depois tem aqui uma coisa, e desde já peço desculpa a todos os proprietários de NCs, pá, e mesmo de outras motas, não é? Pá, que é uma moto que não se vê muito em qualquer lado, ok? Não se vê, simplesmente não se vê. É uma moto que por onde a gente passa para já vira cabeças. E ao contrário das NCs, pá, que são top sellers, e elas são top sellers porque realmente são motas muito boas, fiáveis e bonitas, pá, mas não são, vou-lhe dizer, exemplares únicos. Ou seja, existem às paletes. Pá, quem quer uma moto que se possa distinguir dos demais, pá, esta moto está qualquer coisa, ok? Pá, não me levem a mal este comentário, como é óbvio, porque eu já fui um feliz proprietário de NC e de outras motas, como é óbvio, e a NC simplesmente é uma moto fantástica. E por ser uma moto tão fantástica é que existem tantas, não é? Mas lá está, começa a ser, já é uma moto que não se distingue no sentido de haver essa proporção tão grande delas na estrada, ok? Só por isso. Pá, esta é uma moto que, por não haver tantas, acaba por se destacar, não é? E as pessoas que por norma, como não veem ou não estão habituados a vê-las na rua, por menos tem acontecido sempre que eu paro em qualquer lado, ou que seja em algum sítio mais específico, que valorizem mais alguma coisa às motas, pá, é sempre um foco de atenção. Pá, isso também nos traz aqui um sorriso nos lábios, não é, de contentamento, porque nos distingue dos demais, só por causa disso, ok? Isto foi só aqui um à parte. Ok, pessoal, aqui um resumo geral. A moto para andar no trânsito, meus amigos, para quem andar à procura, a moto não atrapalha nada no trânsito, ok? Vocês a colocarem umas malas laterais, tendo isso também em atenção, que eu também é isso que estou a ter em atenção, é que as malas nunca, por norma, nunca excedam aqui o volante, para que vocês tenham sempre essa capacidade de manobrar entre os carros e terem a certeza, se vocês passarem à frente, que a traseira também irá passar. Ok, senão depois poderão ter aí alguns sabores, tipo passa à frente, mas as malas laterais são mais saídas fora e vocês ficam sempre na incógnita se a moto irá passar ou não. É só aí uma dica. Ok, companheiros, de resto a moto para o dia a dia, com exceção dos consumos, opá, a moto está brutal mesmo, muito maneirinha mesmo, pá, uma pessoa manobra aqui que é um espetáculo. Ok, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, façam um grande like, partilhem, ok, subscrevam também lá ou peçam para aderir ao grupo no Facebook, Instagram, ok.
Opá, porque se vocês gostarem do conteúdo, acho que não custa nada subscrever, acho eu, não é? Por menos eu quando gosto de algo subscrevo e faço like. E aquelas pessoas que não gostam e põem em não like, opá, que deixem um comentário de uma crítica construtiva a dizer porque é que não gostaram do vídeo. Opá, acho que também não custa nada. Agora só pôr não like porque sim, pá, a mim não. Por menos eu quando ponho não gosto, eu normalmente meto algum comentário a dizer o porquê que não gostei ou porquê que gostei. Pá, mas não somos todos iguais, ok, companheiros? Então vamos lá e até um próximo vídeo. Tchauzinho.